Oiê, prazer, eu me chamo Adriele Finocchetti. Por aqui eu mostro um pouco de como funciona a minha vida e como eu concilio as duas faculdades de Biomedicina e Direito. E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Como eu consigo conciliar duas faculdades que demandam tanto tempo, trabalhar, cuidar de casa, relacionamento, vida social. Como que eu equilibro toda essa bagunça, né? Vem comigo. Então, gente, pra quem me conhece há um tempo já do Instagram, sabe que quando eu fiz o ensino técnico, né, integrado com ensino médio, integrado com técnico em química, ele tem duração de 4 anos mais 1 ano de estágio. Quando eu tava, no meu segundo ano, eu comecei a fazer técnico em administração de noite. Então, digamos que eu tive, assim, uma preparação para aguentar essas faculdades, tá? Eu não saí do ensino médio normal, eu comecei do nada. Então, eu já tinha, assim, um ensino diurno, manhã, tarde, e então, à noite, administração. No terceiro ano, eu me formei no técnico em administração, comecei a estudar para os vestibulares, nesse horário que eu estudava para o técnico, e no meu último ano, fazendo ensino médio, técnico em química, manhã e tarde, nos 2 turnos eu estudava, eu ingressei então na faculdade de biomedicina noturno. Na época, eu não tinha como me deslocar todos os dias para a faculdade, então eu já sabia que a faculdade semipresencial era sim uma chance, né? Era uma opção, dado que eu estudava em Novo Hamburgo e a faculdade era em Porto Alegre, então eu não tinha como todos os dias ir, porque tinha dias que eu tinha aula até mais tarde e alguns dias que eu saía mais cedo. Então os dias que eu saía mais cedo eu conseguia chegar sem faltar nenhuma aula, sem perder tempo de nenhuma aula. Porém, os dias que eu era liberada em cima do laço, digamos assim, eu era liberada às 6h30, 6h40, não tinha como 7 horas eu estar em Porto Alegre, meia hora era matematicamente impossível eu pegar trem, pegar Uber e chegar na faculdade. Então, a faculdade semipresencial, ela nasce desse meu desejo de começar a faculdade antes, né? A maioria das pessoas começaram no ano do estágio ou após um ano, que é o 2024, mas eu tinha muito desejo de começar a faculdade já, muita vontade, porque dado algumas metas pessoais de vida, então eu comecei a faculdade de biomedicina semipresencial. Já expliquei, tem um vídeo aqui no canal como que funciona. Basicamente eu perdi os meus finais de semana, né? Eu fiquei um ano inteiro sem fazer quase nada nos finais de semana, porque durante a semana eu estudava totalmente pro técnico, pro ensino médio, e final de semana era só faculdade. Eu acordava de manhã e ia até às 10 da noite e toca a ficha, né, gente? Não tinha outra escolha, eu tinha escolhido aquilo. Então era uma rotina muito intensa. Quando eu fui pro meu estágio, eu tinha só a faculdade de noite, não era todos os dias. Eu conseguia estudar durante a semana, então foi uma bênção, assim, porque era estágio, então eu trabalhava só 6 horas. Eu conseguia me organizar, eu dividia os conteúdos, né, pra ir estudando ao longo da semana, era uma coisa mais tranquila. Terminei meu estágio ano passado e então esse ano eu me mudei para Gramado com o Victor e vim trabalhar aqui na imobiliária, que é onde eu estou gravando esse vídeo no momento. Eu tô aqui na sala de reuniões, eu sempre gravo aqui, acho muito prático, porque eu consigo apoiar o tablet, fica um cenário sem muitas coisas atrás. E aí, o que acontece? O Victor queria começar a faculdade e aí eu falei pra ele, né? Eu acho que eu nunca trouxe esse assunto aqui no canal, mas a família do Victor, que é o meu namorado já há 3 anos, eles têm 3 negócios. Eles têm imobiliária, construtora, incorporadora e escritório de advocacia. E a minha sogra é advogada. E aí eu falei pra ele que era muito interessante ele fazer direito, porque é usado nas 3, né? Principalmente no escritório de advocacia, é muito necessário. E eu sempre gostei muito de ler, então ele não tava assim tanto, vamos começar a faculdade. E eu olhei pra ele e falei, olha, se tu topar começar a faculdade, eu faço contigo. Porque, gente, vozes intrusivas na minha cabeça falando, vai lá, Adri, tu consegue. E foi nesse do vai lá e tu consegue que eu acabei começando direito com o meu namorado. Claro, tudo dentro, né, de planos de vida, objetivos futuros, metas futuras. Num momento mais distante eu trago sobre. Mas, então hoje eu faço biomedicina semipresencial, eu tenho aula uma vez por semana e faço direito presencial, né? A OAB não permite, o MEC não permite a faculdade de direito semipresencial. Mas sinceramente, gente, hoje fazendo direito, olha, tem muita cadeira que é presencial, mas a gente podia tranquilamente fazer
semipresencial, sabe? E nós temos as disciplinas EADs, que a gente tem, tipo, 2 encontros virtual o semestre inteiro e vai lá só pra fazer a prova. É, tipo, muito menos aulas do que eu tenho em Biomed semipresencial, o EAD deles. É literalmente um EAD. Pra mim, tem muitas matérias que poderiam ser assim. Claro, tem algumas que necessitam do presencial, do professor, contato com os colegas, debater. Só que tem umas que, sério, não fazem diferença nenhuma. Então, como que eu me organizo hoje, né? Vale lembrar que esse vídeo não é pra vocês ficarem pensando assim, ai, a Adriele consegue fazer 10 mil coisas no dia dela, uau, que incrível. Não, não é assim. Tenho muitos privilégios, né? Esses dias teve uma trend do Instagram que eu acabei nem participando, que era quais os teus privilégios que permitem tu ter a vida que tu tem hoje. Então, hoje eu não dependo, né? São pontos que eu queria destacar para que vocês não fiquem com esse pensamento de, ai, tudo parece ser tão perfeito, consegue dar sempre conta de tudo, como, né? Hoje eu não dependo de transporte público, né? Não dependo mais, eu e o Victor, nós temos o nosso carro. Então, e a faculdade, a minha de Biomed, ela é aqui em Gramado, não dá 5 minutos aqui do escritório. E a faculdade de Direito, ela é em Canela, mas ela dá 10, 12 minutos com trânsito aqui do escritório, é muito perto. E o escritório até a casa dá 10 minutos, cada destino é pra um lado, digamos assim. Então, assim, é 10 minutos de deslocamento, basicamente, em média, pra qualquer lugar que eu vá. Então, assim, é muito perto, gente. Se tu depende de transporte público, eu já dependi de transporte público. É tipo assim, uns 3 horas, 4 por dia que vai nisso. Não se cobre tanto. Não pense que tu tá fazendo menos do que tu consegue, porque, poxa, são 4 dias, é muito exaustivo. Quando eu pegava trem, ônibus, toda hora, gente, pelo amor de Deus, é um desgaste mental, tu tem que ficar preocupada com as tuas coisas, então não se comparem. Hoje, o meu trabalho, eu auxilio na administração, na parte financeira, eu cuido disso, eu faço orçamento, eu cuido do pagamento de contas, cuido dos boletos, encaminhar para contabilidade, faço a criação de conteúdo para os Instagrams, para ficar, né, dando uma alimentada nas redes sociais. O que precisar, fora isso, eu auxilio também. Então, assim, gente, é um trabalho muito flexível mesmo. Os meus sogros, eles têm a consciência que eu tô fazendo 2 faculdades, então tem dias que eu não estudo nada no trabalho. Eu fico o turno inteiro, né, trabalhando. E tem dias que eu fico o meu turno inteiro estudando. E é assim que eu dou conta das coisas, porque o meu trabalho é muito flexível. Eu tô num ambiente em que as pessoas entendem e me apoiam nisso. Então, fica mais fácil, fica mais leve, sabe? Não adianta tu pensar assim, nossa, a Adriele tá fazendo 2 faculdades trabalhando e eu mal tô conseguindo fazer uma faculdade trabalhando. Tá, mas aí tem que lembrar que são 8 horas que tu tá 100% imerso naquele trabalho. Eu já trabalhei 8 horas por dia. Às vezes tu sai do trabalho com a tua cabeça tão a mil que tu não consegue fazer nenhuma outra coisa. E tá tudo bem, é tudo fases, é tudo etapas da tua vida, tu tem que dar o teu melhor de acordo tu consegue, sabe? Então, eu escuto muito isso nas 2 faculdades quando eu vou, colegas, amigos falam, uau, tu faz muita coisa. Aí eu falo, porque eu tenho muitos privilégios e eu tenho noção disso. Então, assim, eu sei que são fases, né? No que eu me formar, eu e o Victor, nós temos ideias de abrir mais negócios fora tocar esses da família. Então, eu tenho noção que vai chegar um momento que eu não vou estar estudando a toda hora, lendo, fazendo trabalho e, sabe, essa loucura, como eu digo, né? Mas são fases e nesse momento é assim que eu dou conta de tudo. Então, a vida fica mais leve. Eu não trabalho 8 horas. Tem vezes que a gente vem, por exemplo, se tiver um cliente... Gente, se tiver um cliente 7 da manhã, 6h30 a gente tá aqui. Entendeu? Se chegar um cliente 8 da noite hoje na imobiliária, nós estaremos abertos esperando o cliente. Então, é uma coisa que assim como nós ficamos às vezes 7 horas no escritório, a gente pode ficar 13, 14. Tudo depende do horário que o cliente tem disponibilidade para ir visitar imóveis, fazer reunião, do horário, de encaixar na agenda. Então, assim, o meu tempo de trabalho não é tempo redondo, 8 horas sai, sabe? Então, às vezes eu fico aqui trabalho um pouco, estudo um pouco. Eu tenho a liberdade de organizar a minha rotina no meu trabalho. Então, eu sei todas as demandas que eu tenho. Eu organizo com as demandas da faculdade e eu organizo muitas coisas durante o dia pra fazer. Então, assim, fora
essas dois privilégios enormes que eu considero que eu tenho, né? Também tem o quesito financeiro. Hoje eu não me preocupo com a questão financeira, porque eu recebo um salário para auxiliar nessa parte financeira, criação de conteúdo, e o Victor é corretor, então ele recebe comissão em cima das vendas. Então, assim, hoje nós temos, digamos que uma estabilidade ok pra nossa idade, né? A gente tá com, o Victor tá com 20, eu tô com 21 recém. A gente consegue se manter, pagar nossas contas, tudo tranquilo, consegue se organizar pra fazer as coisas, quando precisa comprar algo diferente ou de maior valor, a gente consegue ter essa organização. Então isso é uma coisa que há um tempo atrás não era assim. Então eu lembro que era uma coisa que martelava na minha cabeça, tipo assim, preciso ganhar mais, preciso me mexer, preciso, sabe? Então, no momento que tu tira isso da tua cabeça, gente, é sensacional a paz que tu tem. É sensacional. E eu não tô falando isso pra pensar, pra vocês concluírem, ai, no fim tudo se resolve a tu ter dinheiro e ter paz. Não, mas é verdade. Quando tu começa a ter uma estabilidade maior financeira, que eu e o Victor, a gente sempre brinca, né? Nós somos criados por pais, assim, autônomos. Então, tu tem a emoção na tua vida de instabilidade financeira. E hoje a gente consegue ter, mesmo, né, sendo uma coisa instável as vendas na corretagem, a gente consegue ter uma estabilidade financeira legal. Então, é uma coisa que, querendo ou não, auxilia muito, muito nos meus estudos, porque eu não preciso me preocupar, não é uma coisa que aquilo martele na minha cabeça, sabe? Então, tem esses 3 privilégios que eu considero fundamental para conseguir dar conta da minha rotina. Se eu tivesse a rotina de estar trabalhando na farmácia, como eu estava no passado, e estudando, eu não teria começado uma segunda faculdade, porque eu simplesmente não teria tempo nem cabeça para isso. Mas com a rotina que eu tenho hoje, eu consigo tranquilamente. Mas claro, tudo é uma questão de organização, né? Eu organizo muito bem o meu tempo, eu otimizo muito o meu tempo, então eu não vou fazer uma tarefa e fico, aqui 2 horas no telefone, ou, paro pra conversar. Isso não acontece. Então, eu gravei um vídeo de procrastinação que eu já liberei pra vocês, que é muito bom, é muito assim, o que eu penso, porque no momento que tu para com essa procrastinação, tudo começa a fluir. Então, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Tchau!